Bom, muito bem, gente, sejam bem-vindos à tela do meu Windows 11. A gente vai começar uma playlist nova aqui sobre recursos relacionados à pessoa com baixa visão, né, recursos relacionados à baixa visão, recursos de acessibilidade. A baixa visão ela é um tema bem, ela é um tema bem importante para mim, inclusive pelo fato de eu ser uma pessoa com baixa visão, mas os recursos de acessibilidade relacionados à baixa visão não são os efetivos na minha vida. Eu utilizo efetivamente recursos de leitura de telas e tenho como opção um que outro recurso de acessibilidade voltado a essa questão de ampliação ou texto grande como carta na manga. Para ser sincero, eu nunca mais utilizei texto grande, por exemplo, né? Acho que o leitor de telas ele me supre e eu queria passar para vocês algumas técnicas que eu utilizo para ajudar muitas vezes os amigos e amigas da baixa visão, é, porque é um segmento que acaba se confundindo muito, assim, saca, cara? E é um segmento que acaba se prejudicando muito também, né? Então a gente hoje vai começar a abordar um pouquinho a lupa do Windows 10, que aliás vai ser aqui a lupa do Windows 11, mas muito do que está aqui se aplica para o 10, não houveram grandes modificações. É uma lupinha muito bacana. Eu vou ensinar alguns usos dessa lupinha ao longo de alguns vídeos sobre essa questão da baixa visão. Então vai ter lupa, vai ter outras coisas, vai ter Android, vai ter o TTS, não pode faltar TTS, né? Então, chamadinha do canal, voltamos. Acessibilidade livre. TTS Supreme. Por Neymar Borges da Silva. Bom, pois bem, esse aqui é o canal TTS Supremo, me chamo Neymar, fiquem à vontade para conhecer o canal, fiquem à vontade para conhecer os vídeos relacionados também às questões da baixa visão. Essa é uma playlist nova, esse vídeo vai estar integrando uma playlist nova. Tem alguns vídeos antigos que talvez sejam movidos para essa playlist e acabem, enfim, em função do tempo de publicação aparecendo por primeiro, né? Eu acho que, na verdade, eu vou adicionar apenas um vídeo, que é um vídeo relacionado à lupa do Gnome, tá? Então, a lupa do Gnome lá no Linux, eu faço algumas configurações na lupinha para deixá-la um tanto quanto familiar para quem já conhece a lupa do Windows e que quer usar isso em outros sistemas. O Gnome permite isso também, né? Existem outras interfaces gráficas no Linux que também permitem isso. Como por exemplo a lupa do Cinnamon, que é bem interessante, mas isso é papo para outro conteúdo mais além. Hoje a gente vai tratar basicamente da lupinha do Windows, que é uma lupinha sensacional, é uma lupa muito boa, muito competente. Mas antes eu também queria pedir para você curtir, compartilhar nosso conteúdo, se Neymar inscrever aqui no Borges da canal Silva. caso não sejam inscritos, inscritas. Não deixem de compartilhar esse E-mail conteúdo com quem de interesse for, ttssupremo@gmail.com. principalmente a galera da baixa visão. Se você tem um familiar, se No você tem Twitter, pessoas com Neymar algum tipo Borges de 1. dificuldade visual, talvez esse conteúdo aqui possa ajudar. Então No fiquem à Facebook, vontade TTS também para Games e fazer esse TTS tipo de Delta. interação com essas ferramentas aqui que a plataforma Telegram, grupo e nos canal. coloca aqui à disposição, né? Tudo isso vai fazer com que o conteúdo aqui do TTS se torne cada vez mais relevante e assim apareça para um número cada vez maior de pessoas aqui no YouTube, né? Eu também tenho nas descrições dos vídeos muitas referências, também tem links, tem os contatos comigo especificamente também. Estou à disposição de vocês no @NeymarBorges1 lá no Twitter. Nós também temos o nosso e-mail que também é Pix, ttssupremo@gmail.com. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, também utilizando aí o campo de comentários do YouTube. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, beleza? Para a gente chamar então a lupa, a gente tem um comandinho. Eu vou deixar essa listinha inicial de comandos para vocês, que é o Super Enter, aliás, o Super, não, perdão, né? O Windows Enter, ativa a lupinha e o Windows ESC vai fechar essa lupinha, mas a gente também tem comando de ampliação, tá? Super mais e super menos da calculadora. Eu vou fazer aqui o super mais e agora nós temos a tela ampliada. Também vou fazer o super menos agora, nós vamos diminuir essa ampliação. Eu queria mostrar para vocês que a gente também pode fazer esses comandos e isso fica muito prático utilizando o mouse,
beleza? Eu não sei se vocês conseguem acompanhar, mas o ponteiro do meu mouse ele já é um pouco maior. São configurações que a gente consegue fazer e eu vou mostrando ao longo do tempo, mas fiquem também com essa informação de que é possível dar uma personalizada nesse ponteiro do mouse e inclusive extrair dele algumas coisinhas bem interessantes, inclusive em conjunto com a própria lupinha, beleza? Mas agora a gente vai fazer essa ampliação usando o scroll do mouse, que é aquela bolinha, né, que a gente gira, né? Então a gente vai segurar aqui o Ctrl e o Alt e eu vou apontar para qualquer coisa que eu tenha lá na minha tela. Então vamos fazer aqui o Ctrl Alt, vou apontei lá para o. Se você, por exemplo, consegue se orientar em relação aos objetos na tela e não consegue ler, isso também pode ajudar um pouco também nessa, esses comandos, né? Então é sempre bom saber fazer via teclado e também, né, se você tem essa possibilidade de utilizar o mouse também, apontar para o objeto em questão e fazer esses comandos de ampliação e diminuição de campo de visão, né? Porque tem isso também, né? Então vamos fazer aqui com o scroll, Ctrl Alt e o scroll. Então, estou ampliando aqui, estou rodando o scope para frente, agora eu vou rodar o scope para trás e aí eu vou diminuir a ampliação. Ampliei o tanto que eu quero, já consigo fazer essa leitura. Para quem não está habituado com essa questão de lupa, vocês vejam que a gente perde bastante o campo de visão em função de ter esse ganho na ampliação de uma determinada área da tela, né? Isso é uma das grandes ilusões que a gente que tem baixa visão tem, né? Muitas vezes a gente pensa em comprar, por exemplo, telas maiores, deixa eu diminuir aqui a ampliação, quando na verdade o que a gente precisa é utilizar bem o recurso de acessibilidade. Mesmo eu tendo esses conhecimentos todos, eu também caio nessas falácias aí, né? Eu comprei uma televisão maravilhosa em 2019, quando se podia comprar coisas nesse país, né? Uma televisão de 53 polegadas, cujo objetivo era também poder jogar melhor nela, né? Aproveitar os recursos de acessibilidade do Xbox. O que eu não sabia é que uma televisão tão grande ia diminuir o meu campo de visão e eu teria que, para poder acompanhar a outra extremidade da televisão, eu teria que me dirigir para a outra extremidade da televisão, mesmo estando ela, sei lá, ampliada ou coisas do gênero, né? Seria mais interessante uma boa tela com, sei lá, 32 polegadas e aí a utilização desses recursos aqui, agora estou ampliando e estou diminuindo a ampliação, do que basicamente uma televisão extremamente grande, uma tela extremamente cara, com alta definição. A alta definição ajuda. Inclusive eu estou gravando esse vídeo com outro screen reader, eu não estou gravando com o OBS, porque o OBS não está pegando a ampliação. Vejam vocês, ele não está conseguindo, ele não está passando a ampliação da lupa para os vídeos. Eu notei isso quando eu fiz o vídeo do Bookworm, né? Eu comentei lá que eu estava ampliando a tela para a galera da baixa visão ver melhor e a ampliação não saiu no resultado final do vídeo, né? Então eu estou quebrando o galho aqui com outro gravador de telas, que inclusive eu não sei nem o nome, que depois eu deixo no comentário abaixo, eu coloco o nome do gravador. Mas ele tem um limite aqui de resolução de tela, então talvez a imagem não fique tão boa assim, mas vai ficar boa o suficiente para que vocês acompanhem esse conteúdo. Antes da gente seguir, então veja que interessante, eu posso fazer esses comandos aqui e eu também posso fazer esses comandos também utilizando o Windows mais e o Windows menos, e é claro que se eu vou ampliar aqui com o Windows mais para que vocês tenham essa referência, ó, eu ampliei bastante a tela. Se eu quiser fechar a lupa, porque ela está aberta aqui em segundo plano, deixa eu diminuir novamente. Vamos mostrar aqui a lupinha, ó, ela está minimizada. Ó, então está aqui o comando dela, que está aqui agora a interface dela aparecendo. Vamos ampliar um pouco. A interface dela é bem simples. É uma ferramenta bem simples, porém é uma ferramenta poderosa de acessibilidade, uma ferramenta muito bacana. A gente aqui consegue ver o índice de ampliação, ó, mais diminui. A gente também pode fazer esse processo de ampliar e diminuir também aqui na interfacezinha dela, ó. E aqui na interface a gente tem essa ideia do percentual de ampliação. Se você perceber aqui também tem no tooltip o atalho, né, Alt F4 para fechar essa janelinha, ele vai passando todas as. Olha o atalhozinho também para diminuir, o atalhozinho para aumentar. Aqui você está percebendo que tem um player. Eu já mostrei isso aqui no canal quando isso foi lançado nessa lupa. Foi um belo lançamento na área de acessibilidade. Eu vi pouquíssimas pessoas falarem sobre isso e acho que do nosso meio, eu não lembro de ter visto alguém falar sobre isso no nosso meio, né, mas é a utilização do TTS na lupa.
Isso aqui dá para essa lupinha uma característica que a gente encontrava em softwares pagos, como por exemplo o Zoom Test, que era um software bem caro. Eu lembro de ter usado o Zoom Test lá por, sei lá, 2007, nunca mais ter chegado perto dele. Mas enfim, é uma característica muito bacana que a gente vai conhecer no próximo vídeo. Aqui a gente tem algumas configuraçõezinhas e aqui a gente tem umas configurações mais relacionadas a questão da própria voz, e aqui a gente tem o comando. Aqui a gente pode escolher a voz, ó, tá, que tá escolhido aqui o português Brasil, Microsoft Maria, mas a gente pode trocar por aqui a voz. E aqui a gente vai lá para todas as configurações da lupinha. A gente vai vendo isso aqui aos poucos, mas é bom vocês já irem se inteirando dessas configurações aqui e ir lendo sobre elas e ir conhecendo essas características que eu mostrei para vocês, para que vocês possam usufruir melhor das dicas que eu vou dar no futuro. Quando a gente vem, deixa eu fechar essa janela aqui, vocês percebam que a lupinha está aberta aqui. Eu vou ampliar um pouco mais e vou colocar o foco meio que em cima dela, e vou fazer também o comando Ctrl ESC, aliás, o comando Ctrl ESC não, o comando Windows ESC, né? A teclinha do Windows mais ESC vai realmente fechar a lupinha em definitivo. Vamos fazer. Pronto, a lupinha fechou em definitivo. Para a gente chamar a lupinha, como eu já mencionei para vocês, é a tecla do Windows mais o Enter. Ó, a lupinha foi chamada e agora a gente vai ampliar ela aqui. Eu costumo apertar o Enter da calculadora, né? Então, e aqui o menos, o mais, o menos e o scroll lock. A gente também tem alguns tipos de lupa. Vamos entrar aqui de novo nas configurações. Eu quero mostrar para vocês que a gente tem 3 tipos de lupinhas aqui na lupa do Windows, tá? A gente vai ter aqui, inclusive ele menciona pra gente, olha que legal, ó. Aqui tem, eu fico um pouquinho sem jeito, tá, gente? Porque eu realmente sou usuário de leitura de telas, então me atrapalha um pouco aqui. Eu nunca uso só a lupa. Aliás, eu uso a lupa em momentos bem raros, tá? Porque eu acho que quando a gente vai pro, assim, a nossa deficiência, ela já chama muita atenção. Tá? Então, por si só, ela já chama a atenção demais e, enfim, a nossa postura na hora que a gente vai trabalhar numa empresa ou até mesmo em casa, ela não pode seguir essa mesma linha. Né? É óbvio que, por sermos pessoas com deficiência, a gente vai fazer uma utilização diferente, enfim, de um computador ou de qualquer outro elemento que esteja presente na sociedade em função dessa nossa característica. Mas as ferramentas de acessibilidade podem meio que equiparar, meio que nivelar essa desvantagem física que a gente eventualmente venha a ter em relação a outras pessoas. Sabendo utilizar as ferramentas de lupa, de leitura de tela, dentre outras coisas, você pode inclusive corrigir a sua postura. Não é legal, você veja o seguinte, tá? Você tem baixa visão e aí você fica todo torto na frente de um computador com a cara na frente da tela. Vamos combinar que não é legal, né? Você pode prejudicar ainda mais o seu resíduo visual, além de, enfim, também ter problemas de coluna. Tem que ficar assim, ergonomia, gente, ergonomia. A gente tem recursos de acessibilidade hoje para driblar isso e recursos que vêm nativamente nos sistemas, né? Então a gente pode realmente fazer alguma coisa nesse sentido. Aqui realmente vai contar o nosso empenho, a nossa determinação, para que a gente consiga abandonar os nossos comportamentos viciados, e assim mergulhar realmente nessa nossa luta adaptativa. Né? Tem uma curva adaptativa aí. Né? Então a gente tem aqui, ó, tela inteira, um tipo de lupa, e o atalho que chama essa lupinha aqui é o Ctrl Alt mais F. A gente tem outras duas, como eu mencionei, ó. Eu tive que fazer um corte que passou, acho que o carro vendendo alguma coisa aqui, né? Esse atalhinho que eu não vou poder fazer, ó, que é o encaixado, que é o Ctrl Alt D, porque se eu der um Ctrl Alt D aqui, eu vou chamar o DOSVox que eu tenho instalado aqui. Mas vamos clicar aqui no Ctrl Alt D para que você perceba como é essa lupinha. Ó. Essa aqui ela faz alusão àquela lupa clássica do Windows mesmo, né, do Windows XP, tanto que a gente pode manipular ela da maneira como a gente manipulava a lupinha do Windows. Eu vou colocar mais para cá,
tal, enfim, a gente pode aumentar ou diminuir o campinho dela. Aqui é meio esquisito de usá-la aqui na lateral, mas enfim, né? Deixa eu ver se eu encontro de novo aqui. O outro tipo de lupinha é um tipo de lupinha bem difícil para mim utilizar, que essa aqui é uma lupa que é um quadrado que vai acompanhar o mouse onde ele for. E aí ela vai ampliando nesse campo de visão aqui também. A gente pode fazer esses comandos de ampliação também por aqui, ó. Tô segurando o scroll do mouse e estou ampliando ela aqui da mesma maneira como a gente faz no outro tipo de lupinha. Esses comandos valem para todos os três tipos de lupas que a gente tem aqui, tá? Então vamos fazer aqui o L agora. Vamos achar o L, que é a que eu uso, que eu acho que é essa aqui. Consegui acertar? Não? Então vamos tentar aqui o Ctrl Alt F, que é a tela cheia. Essa aqui realmente é a lupa a qual me dou bem. No momento em que a gente for fazer algumas configurações aqui, a gente pode, por exemplo, configurar para que ela siga tanto o cursor do mouse, né? Ó, tá onde eu bato com ela, né? Quanto também o cursor do fluxo de teclado, né? Então, deixa eu achar aqui um campo de edição para a gente poder editar alguma coisa. Vamos abrir aqui. Ó, está acompanhando aqui, ó, o fluxo de teclado, né? Olá, gente, como vocês? Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada ali, enfim, mas vocês estão percebendo aqui que ele está acompanhando direitinho também o fluxo de teclado. Tá bom, gente? A gente vai ter mais alguns conteúdos aqui dentro do Windows, porque é importante que vocês dominem bastante essa questão da lupa. Depois que vocês pegarem agilidade em fazer esses manuseios, ó, vocês não vão precisar estarem sempre com a lupa ampliada. Outra coisa, vocês perceberam aqui que eu fechei a página sem sequer ir até, enfim, o xizinho de fechar a janela do Windows, né? Importante a gente conhecer o atalho das ferramentas que a gente está utilizando, né? Os atalhos do Windows, os atalhos dos softwares que a gente quer utilizar. Isso também vai dar uma grande agilidade para os nossos trabalhos, para o nosso lazer, enfim, né? E vai dar uma maior desenvoltura para que a gente possa corrigir as nossas posturas no momento em que a gente fica diante de um computador para desempenhar determinada tarefa, né? De maneira que eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. A gente volta no próximo vídeo abordando essa questão da baixa visão. Eu vou fazer mais um vídeo abordando a lupinha, onde eu quero comentar com vocês algumas configurações, e também a gente vai abordar a questão do TTS, que é muito legal. Isso aqui é uma baita ferramentinha, esse playerzinho aqui, e a gente vai abordar esse playerzinho aqui no próximo vídeo. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência de sempre. Um abração a todos, um abração a todas. Tchau, tchau.